noite, amigos do Canelada. Deixou o todo poderoso Palmeiras chegar, hein? Deixaram o Palmeiras chegar, o atual tricampeão do Campeonato Paulista, ganha tudo, ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, passou o ano em branco de títulos de expressão em 2024, mas quando todos os grandes rivais acreditavam, agora vai, o Palmeiras vai ficar fora, o principal, favorito ao título paulista não vai classificar. Classificou, meu amigo. E eu vou dizer, para dar aí calafrio para todos os grandões do futebol de São Paulo, para o Corinthians lamentar, para o São Paulo lamentar, para o Santos do Neymar lamentar. Neymar fez inclusive gol olímpico hoje, porque vamos ser sinceros, o todo-poderoso do futebol paulista hoje é o Palmeiras. Não à toa é o tricampeão, pode ser tetra. E mesmo quando o Abel Ferreira erra, mesmo quando o Abel Ferreira faz de tudo para não classificar, por que ele tirou o Estevão? Tirar o Estevão, o melhor jogador do time, sem estar ali com lesão, sem ter sentido, sem ter pedido para sair, num jogo como esse. Tudo bem, Campeonato Paulista não vale nada? Não, para o Palmeiras não vale nada. Mas era o jogo da classificação. E vamos ser sinceros, se não classificasse, seria vexame. Não dá para o Palmeiras, num grupo que tem São Bernardo e Ponte Preta, não se classificar. Então era um jogo para evitar um vexame. O Abel errou em tirar o Flaco, que é o centroavante, errou em tirar o Estevão. O Estevão é aquele cara. Jogo importante para o Palmeiras, ele nunca pode sair. Ele hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Para mim, ali ao lado do Gerson, é o Estevão. E o Abel Ferreira tirou. Seria criticado com razão se não classificasse, mas aí foi salvo, adivinha por quem? Pela garotada do Palmeiras. A gente teve Luigi participando da jogada. A gente teve Vanderlan participando da jogada. E o Alan, jovem da base do Palmeiras, meio campo, fazendo o gol da classificação. O gol que evitou o vexame aos 41 do segundo tempo. E agora, meu amigo, eu vou falar. Para mim, ao lado do Corinthians, que está jogando o melhor futebol do Campeonato Paulista, o Palmeiras é favorito ao título, sim. O Palmeiras é um dos favoritos e pode ser tetracampeão paulista. E aí é o que eu falo, meu amigo? Um clube, eu não estou aqui também para ficar falando politicamente correto. Um clube que tem no Muralha o seu goleiro de confiança, não dá para levar a sério, gente. Que gol que o Muralha sofreu hoje, o primeiro gol do Palmeiras. O Muralha, mas ele está se recuperando. Já vi aí um bando de... Tem entrevista tentando vitimizar. Não é vitimizar ou não. O Muralha é um goleiro que falha o tempo todo, é um goleiro que falha nos principais momentos e fez um papelão no gol de hoje do Flaco Lopes, uma falha absurda, e o Mirassol é derrotado pelo Palmeiras. A Ponte Preta, o Flávio Prado já avisava. Tá de brincadeira. Ter a classificação dependendo só dela, dentro de casa, e a Ponte Preta perde para o Red Bull Bragantino. A gente vai trazendo aqui tudo, as atualizações, vestiário do Palmeiras, a classificação. Uma boa tarde, Fábio Piperno. Boa noite, Flávio Prado, Bruno Prado. Ô Flávio Prado, você avisou que a Ponte Preta ia entregar. A Ponte Preta não venceu. Agora, Flávio, é o que eu digo. Para mim, o Palmeiras, mesmo classificando aos trancos e barrancos, é favorito ao título. Mas o Abel hoje pediu para se lascar, pediu para ser criticado e deu sorte, hein? Tem estrela português, Flávio Prado. Aos 41, ele foi salvo pelo Alan, mas teria culpa se o Palmeiras fizesse esse vexame hoje de não classificar, hein, Flávio?
Bom, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. Mais uma vez o Palmeiras conseguiu a classificação e eu concordo com você. A partir do momento que ele classificou, ele passa a ser o favorito. Ele é o melhor time de todos. Fez um campeonato muito ruim, mas perdeu só um jogo e agora se classifica dessa maneira aí. Com relação à Ponte, eu tinha certeza absoluta. Falou a palavra decisão, a Ponte empaca. E o Palmeiras aproveitou e conseguiu a classificação. Não tem nada com a história. Foi sofrido, mas conseguiu. E aí, meu amigo, chegou, eu acho... Começa até a projetar, não? Afinal, Corinthians e Palmeiras, com a decisão lá no campo do Corinthians. E não dá para dizer que o Corinthians, embora tenha feito uma campanha bem superior à do Palmeiras até agora, quando ele pega o Corinthians, quando o Corinthians pega o Palmeiras, aí não dá para dizer que o Corinthians vai ser favorito. Mesmo com toda essa vantagem dele, né, até agora, né? Pontuação nessa primeira fase. Agora praticamente zera tudo. A pontuação inferior só serve para definir o local do jogo, da próxima fase. Numa eventual final, é muito provável que Palmeiras e Corinthians, se chegarem os dois, a decisão será em Itaquera, mas ainda assim eu concordo. O Palmeiras chegou, não jogou bem, teve problema do Abel, o Abel deu sorte, não é a primeira vez que isso acontece, aliás, mas tudo isso é retórica. No final da história, Palmeiras chegou e agora vai brigar diretamente pelo título. É isso, tem que respeitar esse Palmeiras por isso. A gente dizia, o Palmeiras tinha que ganhar os 2 jogos. A Ponte Preta poderia até empatar se o Palmeiras perdesse. E a gente dizia, o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. É por isso que eu falo que esse Palmeiras do Abel Ferreira é foda sim. É um time foda. Passou o ano passado aí sem ganhar título de expressão? Passou. Tem que ser criticado? Tem. Eu acho que Flamengo e Palmeiras hoje, se não conquistam títulos de expressão, com a condição econômica que tem, com os elencos que tem que ser criticado. Não, o Abel tem que cair. Claro que não. É o que eu falo do Vampeta aqui da Jovem Pan, eu falo do Abel no Palmeiras. É incaível, amigo. O Abel tem que ser incaível. É o cara que tá lá há 4 anos ganhando tudo, que chama a responsabilidade para ele, quando tá sendo criticado vai pra coletiva, não deixa cair em cima dos jogadores. É o cara que manda no futebol do Palmeiras. E Bruno Prado, né? Eu não sei se o Piperno já voltou aí da transmissão do jogo, já vou chamar ele para falar da partida também. Mas, Bruno, é impressionante como esse Palmeiras é cascudo. A gente fala, claro, tem momentos que o Palmeiras foi eliminado em casa e a gente levantou isso, o que está acontecendo? Mas precisava ganhar os 2 jogos. Ganhou. E não interessa como, não interessa se foi aos trancos e barrancos, e ainda mais com a molecada, né, Bruno? O gol da classificação veio da garotada e aí o Abel vai tirar a onda dele, que ele mesmo já falou. Nenhum clube daqueles que estão brigando no topo coloca tanto garoto para jogar, usa tanto a base quanto eu aqui no Palmeiras, né, Bruno? Sim, boa noite a todos. Isso é verdade. O Palmeiras termina o jogo com o Alan, que fez o gol, com o Thales, com o Luigi, com o Benedetti, né, que iniciou, com o Vanderlan, com vários jogadores da base, né? E o Estevão é um garoto da base, saiu antes, né? Saiu quando entraram alguns desses garotos e conseguiu o resultado, foi buscar. Assim, eu falei aqui a primeira fase inteira do campeonato que era um drama muito grande que estava sendo feito em cima do Palmeiras. Porque, assim, o Palmeiras ele termina essa primeira fase com a 3ª melhor campanha, com a mesma pontuação que o São Bernardo, que fez a 2ª campanha, estava no grupo do Palmeiras e agora é o adversário das quartas, só perdeu no número de vitórias. O São Bernardo ganhou 7 jogos, o Palmeiras ganhou 6. O Palmeiras ficou a 4 pontos do Corinthians, que foi a melhor campanha, ficou a 4 pontos. E o Palmeiras perdeu um jogo só, dos 12, só perdeu um jogo pro Novo Horizontino. Então, claro, o time não estava jogando bem, tem que melhorar. Mas assim, acho que estava a própria torcida do Palmeiras, uma parte da torcida do Palmeiras fazendo assim um terror enorme. Nossa, que coisa, um absurdo, e xinga a Leila e xinga o Anderson Barros, que aí tem a questão da Leila com a torcida organizada. Então assim, não tem nada de grave acontecendo. Palmeiras ainda já tem um reforço contratado que é o Paulinho, que ainda não estreou. O próprio Felipe Anderson pode acabar sendo um reforço no ano. No Campeonato Paulista ele fez um jogo só. Ele tá com problemas físicos, é um cara que pode também ainda dar certo no Palmeiras. Ele não tem nem um ano de clube ainda, tem alguns meses. E o Vitor Roque é uma possibilidade real de contratação. Então, além do elenco que já tem, que é bom, ele pode ter um Paulinho, o Paulinho já tá, mas ainda não estreou. Pode ter o Vitor Roque, não será nenhuma surpresa se ele chegar.
E pode ter, quem sabe, finalmente o Felipe Anderson, que ainda não jogou bem. Então ainda tem muita coisa, tem muita possibilidade aí. E o time perdeu um jogo só e fez a terceira melhor campanha. E chega no mata-mata podendo ganhar o título. Então, assim, acho que havia muito drama, assim, de uma parte da própria torcida do Palmeiras, que realmente não tem nada de absurdo acontecendo. Tá tudo certo. Acho que você tem que olhar para os seus rivais, pô. Olha a situação que o Palmeiras está, e eu não digo no Campeonato Paulista, uma coisa específica. Eu falo no geral. Olha como está o Palmeiras, como está o Corinthians, como está o São Paulo. No Campeonato Paulista, o Corinthians fez melhor campanha, mas não estou falando disso. Estou falando de geral. Palmeiras, com dinheiro, com poder de investimento, meteu 18 milhões de euros no Paulinho, pode meter mais de 20 no Vitor Roque e tem dinheiro para isso. Corinthians e São Paulo numa situação financeira terrível, com problema, às vezes acontecendo atraso salarial, com dívidas. E os Palmeiras ganhando um monte de título nos últimos anos. São Paulo ganhou um Paulista em 21, uma Copa do Brasil em 23. Corinthians não ganha nada desde 19. Então havia um exagero muito grande aí, né? E tá tudo certo. Palmeiras segue a vida, pode ganhar mais um Paulista e vai ser competitivo durante todo o ano. Agora, Bruninho, nisso eu vou discordar de você, tá? Porque eu concordo, não tem nem comparação do que é o Palmeiras hoje com o que é Corinthians, São Paulo e até o Santos, né? Que agora tá com o Neymar, pode se reestruturar, Neymar pode comprar o Santos, a gente não sabe o futuro. Não tem comparação, por isso que eu falei, deixou o Palmeiras chegar. O todo-poderoso do futebol de São Paulo chegou no mata-mata e vai ser o favorito. Para mim é o favorito até à frente do Corinthians, que joga o melhor futebol hoje em São Paulo, mas esse Palmeiras está muito acostumado a ganhar. Agora, eu discordo quando você diz, não vai fazer diferença. Eu concordo que precisa ganhar o título paulista? Não. Paulista não é nada para o Palmeiras hoje. Agora, eu acho que um vexame não seria necessário no começo do ano, porque tem que ganhar? Não. Mas, pô, você passar o vexame de num grupo que tem São Bernardo e Ponte Preta, o Palmeiras não classificar, eu acho que aí o torcedor, claro, o torcedor que não reclamasse, que se dane o Paulista, tá bom. Mas o que questionasse o papelão de não classificar, eu acho que seria. Você não acha, Bruninho? Ganhar que se dane, eu concordo. Para Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, esses times, Botafogo, que estão conquistando títulos grandes, não, mas um vexame para começar o ano, eu acho que aí é pesado demais, ou não? É que, assim, eu tenho o conceito de torcedor, que o torcedor, para mim, teoricamente, ele gosta do clube. Então ele tem que ajudar o clube. E não atrapalhar. E uma parte da torcida do Palmeiras, nesta primeira fase do Paulista, estava atrapalhando o time. Vaiando, fazendo protesto. No último jogo, ficaram em silêncio todo o primeiro tempo, com protesto. Xinga, vaia, xinga o diretor, xinga a presidente. Pra quê? Tá tudo certo, assim. Se você tá junto só quando ganha, aí, assim, pra mim é um conceito que não faz sentido. E o Palmeiras, ele, nos últimos anos, ele deu ao seu torcedor muito mais coisa boa do que ruim. Então, assim, se o time tá num momento com alguma dificuldade, abraça os caras. Quantos motivos esses caras não deram pra receber um apoio quando a coisa não tá boa? Aí num momento que... E nem assim, como eu falei, o Palmeiras perdeu um jogo nessa fase. O Palmeiras classificou, teve um sufoco aí, mas foi a terceira melhor campanha. O Palmeiras, ele fez 23, o São Paulo fez 19 e o Santos fez 18 pontos. E o Corinthians fez 27, não ficou tão longe do Corinthians. Assim, um detalhezinho. Pênalti do Estevão contra o Hugo, finalzinho do Palmeiras e Corinthians. O Hugo pegou, beleza. Se o Estevão mete o gol de pênalti, a diferença era 1 ponto. Então, assim, eu acho que estava sendo feito um drama muito maior do que a situação merece. Bom, eu vou chamar o Piperno, porque o Piperno estava na transmissão do jogo e eu estava escutando aqui, né, na Jovem Pan, na TV, na rádio, no YouTube, com o Nilson César. Você estava esculhambando o Abel Ferreira, Piperno. Tava brabo, tava falando que ele errou pra caramba de tirar o Estevão, de tirar o Flaco Lopes. E eu, como sou sujeito homem, vou contigo também. Concordo com você. O Abel Ferreira hoje errou em tudo. Mas o cara é largo, não tem jeito. É o que eu falo, quem tem talento também tem sorte, né? O cara que é super vitorioso tem que ter estrela. Mesmo no dia que ele errou tudo, Piperno, o Palmeiras classificou. Agora, o Abel seria criticado hoje se tivesse esse vexame da não classificação, hein, Piperno? Foi por um triz. E claro,
agora ele vai ficar grandão, porque eu acho que o Palmeiras vai chegar longe jogando ou não, segundo jogo em casa, fora de casa. Eu acho que o Palmeiras é favorito contra todo mundo, inclusive contra o Corinthians, que para mim é o melhor futebol de São Paulo, Piper. Ô, Pinaldo, boa noite. Eu acho que ele errou, sim. Eu acho que ele errou, mas tem uma coisa no técnico do Palmeiras que a gente não pode deixar de reconhecer. O Abel, até quando erra com muita coragem. Então, naquele momento, ele tira jogadores importantes. Veja, ele tira o Estevão, o jogo tá 2-1 pro Palmeiras. Tira o Estevão, o Richard Rios, que é um jogador que cria muito, um jogador que se impõe no meio campo. Alguns minutos depois, ele tirou o Flaco Lopes. Aí eu fiquei pensando, se o Palmeiras toma um gol sem esses caras, como é que o Palmeiras vai achar o gol do desempate, né? E o Palmeiras achou esse gol numa jogada que contou com a participação de 2 dos garotos que saíram do banco, que são ótimos jogadores, são muito, muito promissores. Não são jogadores prontos ainda, mas são jogadores muito promissores. O Alan e o Luigi. E com um ótimo cruzamento do Vanderlan, que talvez tenha sido o pior do time hoje. Mas naquele lance, mas na jogada do gol, ele foi muito bem. Então, o Abel tem esse trunfo de trabalhar num clube que fornece vários jogadores feitos em casa para ele. E ele tem também a sapiência de usar bem esses garotos. Acho que até ele pode usar com mais insistência em alguns momentos. Mas a verdade é que esses meninos entraram e garantiram a classificação do Palmeiras. Eu tenho, assim, algumas suspeitas, até em relação ao momento em que ele colocou esses garotos em campo. Talvez fosse para dar um recado, olha o nosso banco, só tem quase meninos, eu estou precisando de jogadores mais prontos. É uma possibilidade. Acho que o Estevão não faz um bom começo de temporada, já andou até ficando no banco, tem sido substituído em alguns jogos. Ele não, embora tenha participado de alguns gols nos últimos jogos, ele não tem sido um jogador tão brilhante como o ano passado, mas veja, tudo isso também é normal para esse começo de ano, o garoto já está com a cabeça talvez aí pensando, né, enfim, na mudança de vida que ele vai ter em breve. Isso mexe com um menino de 17 anos. O Palmeiras tem vários atacantes contundidos, é um fato importante que a gente não pode ignorar. Maurício, por exemplo, começou bem a temporada, vai ficar algumas semanas fora, está fazendo falta. Então, veja, é um Palmeiras que vai melhorar e muito. É questão de tempo. Agora, o incômodo para mim que uma eliminação traria não é nem pelo fato de que a comissão técnica ou a direção seriam mais cobradas do que tem sido. É que o time ficaria pouco mais de um mês sem ter atividade. Esse, para mim, seria o grande prejuízo para o Palmeiras. Se, enfim, a torcida vai ou não pressionar, se a turma da tinta vai pintar muro, a Leila vai dar uma banana para eles e não está nem aí, no que ela está muito certa, porque, afinal de contas, o carnaval está chegando e está faltando um troquinho aí para gente que, né, gostava disso. E agora não tem mais, né? Sabe, essa irrigação de dinheiro aí para o carnaval acabou já há algum tempo. E tem um pessoal que fica bravo. Então, eu acho que a eliminação traria como incômodo a inatividade do time profissional por mais de um mês. Agora, classificou, eu acho que o Palmeiras volta naturalmente a ser o favorito ao título. Acho que vai acontecer isso. Tem essa situação da torcida, né, que a organizada tem uma rixa com a Leila. Agora, o Abel Ferreira, o Piper não falou, né? Ele teve a felicidade dos jogadores, ele tem muita gente da base, mas aí também é o mérito dele, na minha opinião. Porque tem muito time que tem talentos na base, mas não arriscam para colocar os talentos da base. Né? Tem muitos times aí pelo Brasil que aí preferem contratar, tem medo de colocar os garotos, aí sempre tem aquela desculpinha, não pode queimar os meninos. Aqui não pode queimar menino, gente. Os meninos hoje com 17, 18 anos, os que se destacam, estão ganhando fortuna já. Tem que lançar, e o Abel tem essa coragem, né, Flávio? Nisso, eu não acho, ele tem sorte por ter uma grande base no Palmeiras. Ele tem uma grande base no Palmeiras. Mas tem clube que tem vários talentos e o treinador não tem tanta coragem quanto o Abel para colocar a molecada.
Eu acho que nisso ele tem mérito, né, Flávio? Hoje o gol saiu da base, no jogo passado o Luigi também fez gol, também foi participativo. O Abel coloca a molecada para jogar. Eu acho que ele demora muito para colocar. O nível da base do Palmeiras é excelente. Ele travou muito a entrada do Endrick, o Palmeiras custou ao Palmeiras até uma Libertadores. O Luiz Guilherme saiu com pouquíssimas oportunidades. E agora me parece que foi mais uma reação do não tem um elenco, vou botar a molecada para ver o que acontece e tal. Ele tem um respaldo gigantesco da Leila Pereira que os outros clubes não dão, né? Então, com esse respaldo, fica mais fácil a teórica coragem dele, né? Então, esse respaldo acaba dando a ele essa possibilidade de reclamar, de fazer algumas coisas do tipo, não vou tirar os caras da bola mesmo, colocar a molecada para ver o que acontece. Ele é muito respaldado no Palmeiras. E esse respaldo acaba fazendo diferença. Aliás, eu acho que esse respaldo deveria ser dado a todos os treinadores. Você contrata um treinador, você tem que dar a ele esse tipo de respaldo. E o Palmeiras é um dos raros times, se não o único no Brasil, que dá esse respaldo. Óbvio também, porque ele chegou ganhando a Libertadores e tal. Ele acabou tendo esse crédito, ganhando esse crédito. Mas aí fica mais tranquilo você dar o respaldo e ter o respaldo de um clube como o Palmeiras. Mas nisso eu não concordo, não. Quero escutar o Bruno e o Piperno também. Claro que ele errou de não colocar o Endrick na Libertadores passada, mas ele também já acertou muito colocando a garotada para jogar. Eu acho que o Endrick, em algumas situações, ele demorava mesmo. De não achar que o Endrick estava preparado ou não. Mas a gente vê, Luiz Guilherme ele botou, Estevão ele botou, Luigi ele botou, agora o Alan ele botou, o Vanderlan ele coloca constantemente. Claro que às vezes ele vai ter algum erro de não colocar um moleque ou não. E no do Endrick pode sim ter custado a Libertadores. Também é muito delicado falar, custou a Libertadores. Mas aí eu discordo do Flávio. Eu não acho que ele demora para botar. Eu acho que ele é o cara no Brasil que mais coloca a garotada. Só que no Endrick pode ser que ele tenha falhado. O que vocês acham, Bruno e Piperno? Eu acho que, assim, no geral, ele usa bastante os garotos, né? Ele, até no momento anterior, quando o time foi bicampeão da Libertadores, pelo menos 6 garotos foram usados constantemente naquele momento, participaram de alguma forma daquelas conquistas, né? O Danilo, que foi o que mais participou, que era titular mesmo do time, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, inclusive os 3 juntos contra o River na Argentina, numa semifinal. O Renan, zagueiro, foi titular, por exemplo, na semifinal contra o Atlético no Mineirão, o Renan. O Veron, e nesse jogo com o Atlético é o Veron, que rouba a bola do Nathan Silva e dá assistência para o Dudu, e o Wesley, né, que agora está no Internacional. Esses 6 participaram bastante da conquista do bi da Libertadores. E aí veio uma outra geração, né, a geração que ganhou a Copa São Paulo, que o Palmeiras nunca tinha vencido, que é a geração com o Endrick, né? O Endrick era até mais novo que os outros ali que subiram com ele. Que aí é a geração do Naves, zagueiro, que também já jogou bastante, do Vanderlan, do Garcia, que foi embora já, do Giovani, que também já foi embora e chegou a jogar em alguns momentos. Aí depois vem a geração do Estevão, né? O Luiz Guilherme é mais da do Endrick. Aí vem a do Estevão, já é outra coisa, né? Agora já tá entrando o Thales, o Luigi, né? Meio que já tá na terceira geração aí do Palmeiras, da base, desde que o Abel chegou. Acho que é assim, uma coisa conjunta. O Palmeiras passou a ter uma base muito forte, o que não é uma tradição do clube, é uma coisa dos últimos anos. Acho que a partir ali do Gabriel Jesus, o Palmeiras começou com bastante frequência a lançar jogador jovem. E o Abel, ele vai botando, né? O Palmeiras não trabalha com elencos muito grandes, apesar de ser um calendário pesado, então muitas vezes os garotos preenchem algumas vagas. É um exemplo, na zaga, o Palmeiras há um bom tempo, agora que está contratando o Bruno Fux e está vindo o outro rapaz lá dos Estados Unidos, o Mikael. Mas ele ficou um bom tempo sem contratar um zagueiro. Saiu o Kusevich, saiu o próprio Renan, o Alain Pereur, que hoje jogou pelo Mirassol. E aí foi subindo o Naves, aí o Vitor Reis, né, que foi vendido para o Manchester City. O Vitor Reis acabou atropelando até o Naves e algumas vezes até o Murilo. Aí saiu o Luan no meio do ano passado também. Quando saiu o Luan, o Vitor Reis vira o reserva imediato de Gomes e Murilo. E o Naves o quarto zagueiro. Aí saiu o Vitor Reis, no Paulista quem jogou foi o Benedetti, que foi titular hoje. Agora estão chegando outros zagueiros, né? Mas fazia tempo também que o Palmeiras não contratava um zagueiro, né? Mesmo com algumas saídas.